Olá, eu sou a Bruna, plantonista de Biologia, e nesse vídeo eu vou responder uma questão da lista de ciclo celular e mitose da professora Bel. A questão número 21 fala sobre a mitose. Nessa questão, ele identifica como célula-mãe aquela que entra em divisão e as células filhas como as que são formadas no final do processo. Nessa questão, ele quer saber quantas células são formadas no final desse processo e ele também quer informações a respeito do material genético que essas células recebem. A primeira coisa é, observando todos esses itens, a gente já consegue eliminar 3 deles. Por quê? No final de uma mitose, a gente forma 2 células e não 3, como ele mostra no item C, no item D e no item E. Então, essas 3 eu já consigo eliminar. A gente fica, então, entre o item A e entre o item B. No item A, ele fala que são formadas 2 células, cada uma portadora de metade do material genético que a célula-mãe recebeu de sua genitora e a outra metade recém-sintetizada. No item B, ele fala que são 2 células, só que uma recebe o material genético da célula-mãe, que ela recebeu da genitora, e a outra recebe o material genético recém-sintetizado. Bom, eu fiz um esquema para facilitar a visualização do que está acontecendo. A molécula de DNA ela é formada por uma dupla fita. Quando ela chega na fase S da intérfase, ela se duplica. Para ela se duplicar, ela perde o formato de hélice e a enzima abre essa dupla fita. Então, ela rompe as ligações entre os nucleotídeos. Quando isso acontece, ela separou as 2 fitas de nucleotídeos, que são a fita laranja aqui do esquema, e cada uma dessas fitas laranjas, que são as fitas da célula original, elas vão receber uma fita recém-sintetizada, uma fita complementar recém-sintetizada, que é a fita verde, ou melhor, são as fitas verdes. O que acontece? Eu peguei, então, o material genético e dupliquei. A partir da duplicação do material genético, ele volta a formar a dupla hélice, e aí, essas 2 moléculas que foram sintetizadas vão originar o cromossomo duplicado. Então, a duplicação do material genético que acontece na fase S nada mais é do que originar um cromossomo duplicado. Então, cada uma dessas 2 moléculas, a molécula A e a molécula B, elas estão aqui, ó, nesse cromossomo duplicado, certo? Após a duplicação desse cromossomo, a célula entra em divisão. Quando ela entra em divisão e ela passa pela fase de anáfase, ela separa as suas cromátides irmãs. Lembrando que cada cromátide irmã é uma molécula de DNA, então eu tenho uma molécula de DNA vindo para essa célula e a outra vindo para essa célula. Se a gente observar, cada uma das células recebeu metade do material genético da célula-mãe, que é a fita laranja, e metade de um material recém-sintetizado, que é a fita verde. Então, a resposta correta é o item A. Tudo bem? Espero que tenha ajudado e até a próxima.